Olá, estamos nos aproximando das eleições municipais. Eleições estas que serão as mais importantes da história moderna do nosso país. Para tanto, os sindicatos filiados à FEComércio estarão disponibilizando a oportunidade aos candidatos de passar o seu projeto, seus objetivos e todas as suas intenções em relação ao município para os quais se candidatam à direção. E com isso, facilitar a tomada de decisão do eleitor em que candidato ele votará. Aproveitem essa oportunidade para expor todos os seus objetivos. E eleitor, aproveite essa oportunidade também para tomar uma decisão serena e consciente sobre seus próximos 4 anos. Desejo sucesso a todos e boa sorte. Muito obrigado. O setor do comércio de bens, serviços e turismo é um dos segmentos mais afetados por essa pandemia. Nesse contexto, as eleições municipais de 2020 se tornarão ainda mais relevantes para pautar o futuro do nosso setor. Nesse bate-papo, esperamos conhecer e compartilhar com os empresários e a população as propostas e o plano de governo dos candidatos para a região, em especial pelo setor representado pelo Sindlojas Niterói, uma cidade que mais sofreu com as ações e medidas restritivas por conta da Covid-19. E finalizando, gostaria de agradecer em nome de todos os empresários e da população do nosso município a oportunidade que a FEComércio Rio criou ao abrir um espaço para debater com todos os candidatos o futuro da nossa sociedade e os pleitos do nosso setor. Bom debate a todos. Obrigado. Olá, estamos aqui com o candidato à Prefeitura de Niterói. Olá, candidato. Gostaríamos de saber o que o setor do comércio de bens, serviços e turismo pode esperar do seu governo à frente da Prefeitura. Quais são os seus principais projetos para fortalecer o setor do comércio em nosso município? Bom, o Brasil vive uma crise econômica já de alguns anos. Isso tem afetado todas as regiões. Niterói, nos últimos 4 anos, perdeu quase 15 mil empregos. Isso é um retrato do impacto dessa crise. E a gente pretende que, já que a gente em Niterói vive um momento de aumento na arrecadação em decorrência dos royalties, a gente aproveitar esse momento para fazer políticas que induzam ao desenvolvimento, investindo, fazendo a economia crescer, garantindo emprego e renda para a população. E mais especificamente, como o setor de comércio tem sido, serviços, e turismo tem sido muito impactado também pela pandemia, a gente entende que tem que ter uma política que ajude esses setores a enfrentar esse momento difícil, que vai se prolongar, no mínimo, até a metade do ano que vem, quando a gente, nas previsões, pode ter um processo de universalização da vacina. Então, para a gente, é muito importante, aqui em Niterói, a gente desenvolver políticas específicas para cada setor e manter alguns programas que estão em curso atualmente, pelo menos até a metade do ano que vem. No caso do programa Empresa Cidadã, a gente entende que ele tem que ir até a metade do ano que vem para garantir a empregabilidade, para garantir que esses setores, especialmente os pequenos negócios com faturamento até 2 milhões, possam enfrentar ainda esse período crítico até a metade do ano que vem e prolongar também o Supera Niterói, resolvendo os problemas de adesão que ele acabou apresentando. Muitos setores não conseguiram se beneficiar com o Supera Niterói porque traves burocráticos, dificuldades de cadastro. A gente entende que nesse momento crítico é muito importante ter essa política e no longo prazo a gente pretende criar aqui na cidade uma agência de desenvolvimento para que a gente tenha políticas permanentes de estímulo aos diferentes setores econômicos. O turismo, por exemplo, é uma área em Niterói que tem um potencial enorme, que a gente considera que ainda
é subaproveitada. A gente tem que ter um planejamento para que esses diferentes setores sejam fortalecidos e Niterói possa desenvolver mais plenamente seu potencial econômico. Nosso segmento foi muito atingido pela pandemia, impactando fortemente na geração de empregos. O senhor tem algum projeto para incentivar o comércio nesta retomada e assim garantir acesso a emprego e renda à população? Como eu coloquei inicialmente, a gente tem um compromisso de estender, né, o programa Empresa Cidadã até a metade do ano que vem, para garantir que esse momento mais crítico, que está prolongado, seja superado. E, em segundo lugar, estender também o Supera Niterói, né? Buscando desfazer os entraves burocráticos que estão dificultando com que muitas empresas façam sua adesão a esse programa. Esse é o primeiro passo. Além disso, tem uma série de ações específicas que a gente acha importante para fortalecer o setor de comércio e serviços nas diferentes regiões. Por exemplo, na Zona Norte, a gente vê que tem potencial de desenvolver ali um polo gastronômico, com características diferentes do que a gente tem em São Francisco, diferentes do que a gente tem no Jardim Caraí, mas também muito potente, né? Já é um lugar que você tem uma concentração de bares, restaurantes, que são muito frequentados, e a gente acha que pode impulsionar na Zona Norte essa vocação de uma forma mais abrangente. Na região central da cidade, a gente tem uma política de estimular uma maior ocupação habitacional, né? Trazendo para o centro da cidade uma quantidade permanente de pessoas que são consumidores e que vão desenvolver determinados serviços, determinados comércios que atualmente não são tão presentes no centro, que tem uma ocupação mais exclusiva durante a semana, né? A gente entende que com uma política que estimule a habitação no centro, a gente vai diversificar mais esse perfil do comércio e dos serviços na região central, inclusive contribuindo para uma melhoria da qualidade urbana, né, limpeza, movimentação todos os dias da semana, etc. A gente tem uma preocupação especial com a região oceânica, que é uma região que vem sofrendo desde que as obras da estrada deixaram boa parte do comércio fechada. Então ali a gente vê que tem que ter uma política de reativação do comércio do setor de serviços de forma permanente. Então uma política de estímulo, né, ao comércio e ao setor de serviços na região oceânica, para a gente, por exemplo, tem que ser bem intensa e num prazo superior a esse do impacto da pandemia, porque é uma região que vem sendo afetada por outros fatores que fazem com que ela esteja vivenciando uma crise mais prolongada. Então, dessa forma, a gente tem que ter uma política geral de desenvolvimento, garantindo crédito, né, com a criação de uma agência municipal de desenvolvimento, estendendo o período dos programas que atualmente já estão voltados para a recuperação econômica do município e atendendo cada realidade regional com políticas que induzam o desenvolvimento, sempre com foco também na empregabilidade. O comércio formal é bastante afetado pela venda de produtos de origem irregular. E o combate a esta prática é uma bandeira importante defendida pela FEComércio RJ. Como o senhor pretende enfrentar o comércio ilegal de produtos piratas e roubados em nossa cidade? A gente entende que o melhor caminho para lidar com o trabalho informal é regularizando, né? É muito importante que a Prefeitura tenha um processo sistemático de regularização dos trabalhadores ambulantes, para que possa, inclusive, ter controle com relação à origem das mercadorias, o que está sendo vendido, para que você justamente possa fiscalizar com qualidade, para que não tenha produtos contrabandeados, para que não tenha produtos inadequados para o comércio na região central. Além disso, a gente acha que tem que ter um projeto de direcionamento do comércio popular, né? Por exemplo, a gente defende a criação de um mercado popular e ecológico, né, que seja ali bem próximo ao terminal, onde você tenha um direcionamento para os pequenos empreendedores, para os pequenos comerciantes, né,
fazendo de fato um estímulo a um determinado tipo de consumo popular. Com isso, você cria espaços com vocações mais diferenciadas, né? Você permite essa regularização, né, do trabalho ambulante, você permite, né, trazer para a formalidade uma parte dessa economia que está na informalidade, e você, então, ao regularizar, cria melhores condições também para fiscalizar e, dessa forma, inibir que produtos contrabandeados, né, de qualidade duvidosa estejam circulando na cidade. O objetivo, ao investir, por exemplo, no mercado popular e ecológico, é permitir que essa demanda por trabalho seja atendida sem afetar outros setores da economia, né? Você fazer esse processo de regularização. Com relação ao transporte público, o emprego, a saúde e a segurança, quais são as suas principais ações para melhorar as condições de vida dos moradores de nosso município? Em primeiro lugar, a gente tem que melhorar a qualidade do nosso transporte público municipal, né? O ônibus é o principal vetor do transporte público municipal, o principal modal, e ele tem uma lógica de organização pouco racional. A gente já tem aqui em Niterói 3 planos de transporte que não vêm sendo tirados do papel, que prevêem, por exemplo, terminais de troncamento, integração intermodal de uma forma mais eficaz, e a gente pretende tirar isso do papel para melhorar a qualidade do nosso transporte público, né? Isso tem muito impacto na nossa integração também com a região metropolitana. Niterói é a única cidade da região metropolitana que está ao lado das 2 maiores cidades do estado, que são Rio de Janeiro e São Gonçalo. Então, pensar essa interligação é fundamental. E aí, no caso de São Gonçalo, enquanto a gente não tiver ainda a linha 3 do metrô, pensar essa integração do ponto de vista especialmente rodoviário, e aí a gente tem um terminal na zona norte da cidade, integrando as linhas que vêm de São Gonçalo com as linhas de Niterói, para evitar que todo esse fluxo vá para o centro da cidade, é muito importante para reduzir esse fluxo direcionado ao nosso centro. E com relação ao Rio de Janeiro, a gente vê que, por exemplo, ampliar a capacidade de operação da linha de Barcas em Charitas, tendo ali também uma linha social para que a estação retome a capacidade que já teve há 8 anos atrás, né? Hoje a estação de Charitas opera com metade do que operava há 8 anos atrás, é muito importante. Com isso você desconcentra fluxo, né? A população que vem da região oceânica, que vem de Jurujuba, que vem de Charitas, ela não vai precisar passar pelo centro da cidade ou por Icaraí ou pelas principais vias para chegar ao Rio de Janeiro, nem de barca, né? E nem vai precisar pegar o ônibus para fazer esses trajetos, vai poder pegar diretamente de Charitas. Com isso você cria diferentes fluxos, inclusive permite um desenvolvimento comercial e econômico de diferentes regiões da cidade, diversificando economicamente as diferentes regiões. Além disso, a gente também pretende investir muito na integração cicloviária. A gente entende que Niterói pode ter uma vocação, tem uma vocação para a bicicleta que tem que ser mais bem aproveitada, pode ser de fato uma alternativa de transporte público. Com relação ao emprego, né, eu já desenhei alguns pontos que a gente acha importantes para garantir os empregos atuais, para garantir a atividade econômica, e a gente pensa também em ter um plano de obras, né, na cidade, com algumas áreas que a gente considera muito carentes, como, por exemplo, a construção de novas escolas e outras áreas que são importantes para o município. Nos dê um panorama geral do seu plano de governo para a nossa região? Bom, o nosso plano de governo ele tem como um ponto central combater as desigualdades sociais em Niterói, que é uma cidade muito desigual. Então, para isso, a gente pensa, por exemplo, em ampliar a garantia de direitos sociais. Niterói tem cerca de 15 mil crianças e adolescentes que não têm vaga na escola, tem fila na educação infantil, tem muita dificuldade de acesso no ensino fundamental, especialmente no segundo segmento. A gente pensa, então, em construir novas escolas. A gente pensa em fazer isso já nesse momento, onde a prefeitura tem uma arrecadação que lhe permite investir, e a gente tem esse problema da empregabilidade, da crise econômica, como eu coloquei,
Nos últimos 4 anos, Niterói perdeu cerca de 15 mil empregos e nos primeiros meses desse ano perdeu muitos empregos também, chegando aí a quase 8 mil empregos perdidos só nos primeiros meses desse ano. Então, você ter um plano de obras é muito importante. A gente tem um compromisso com o meio ambiente, né? A ciclovia é a mobilidade, mas também é meio ambiente. E Niterói não faz coleta seletiva nem de 5% dos seus resíduos sólidos. A gente pensa, então, em ter uma proposta, né, uma política de coleta seletiva eficiente que estimule a criação de cooperativas, de catadores, centros de triagem. Dessa forma, a gente pretende ir criando circuitos, estimulando cadeias que nos levem a diretamente ter o impacto das ações, dos investimentos públicos na geração de emprego, né? Ou seja, a gente investe na garantia dos direitos sociais e investe na geração de emprego. Um ponto importante para a gente também é que a gente defende que a gente tenha uma política de renda mínima permanente na cidade. E essa política de renda mínima ela pode estar associada à criação de uma moeda social. A gente tem aqui em Maricá uma experiência nesse sentido que foi muito importante. Primeiro, porque ajudou a combater a pobreza. Maricá conseguiu fazer com que uma parcela da população que vivia numa situação muito difícil tivesse condições mais dignas, condições melhores de consumo. Segundo, porque isso impactou diretamente o comércio local. Com a criação de uma moeda social, você faz com que a pessoa consuma na própria cidade, com o comércio se cadastrando e operando também com essa moeda social. Então, esse é um elemento importante do ponto de vista do fortalecimento da economia local. Na saúde, né, o que a gente tem visto historicamente como mais problemático é que a rede de Niterói ela se estagnou em vários aspectos, né? A gente tem desde uma atenção primária, que tem uma cobertura, né, o saúde da família, menor do que, por exemplo, São Gonçalo e Maricá, que é inaceitável, né? Niterói tem uma condição orçamentária de ampliar esse acesso. Candidato, muito obrigada pela sua participação.